SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer continuar a falar da palavra poderosa de Deus e nesta terça-feira nós vamos compartilhar de um princípio a qual Deus estabelece sobre filhos e pais, ou pais e filhos no lar cristão, dando uma continuidade do que nós falamos na segunda-feira, ontem, que estabeleceu o tratamento, a tratativa do marido e da mulher no seu lar. Como a mulher deve honrar o seu marido, como a mulher deve ser submissa, respeitar e como o marido deve amar, honrar a sua esposa. E lembrando, o princípio de submissão é honra, é revestir-se de amor e honrar o seu esposo, de cuidar do seu esposo. Aqui, no capítulo 6, Paulo declara, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler algo poderoso que fala sobre filhos e pais. Nós vamos ler essa pequena parte que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Que coisa tremenda. Apenas 4 versículos onde enfatiza como os filhos devem honrar os seus pais e como os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, mas discipliná-los e ademoestá-los no Senhor. Que coisa tremenda. Então esta direção, esta palavra diz respeito a um relacionamento agora de pai e filho, ou de filho e pai. E esse relacionamento, amados, é tão poderoso, é tão intenso, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, e certamente são herança do Senhor. A palavra de Deus nos revela que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos, ou antes mesmo de sairmos do ventre da nossa mãe. Você já imaginou essa coisa tremenda? Essa situação tremenda a qual eu só consigo olhar pelos olhos da fé? É impossível pelo natural, pela lógica, pela tecnologia, pela existência da matéria, pela ciência, pela medicina, entender essa grandeza de uma mente que é perfeita, de uma mente que é imutável, de uma mente que é soberana sobre céus e terra, que é o Senhor. É impossível pela lógica humana, pelo pensamento terreno, entender essa grandeza do Senhor, quando disse que nos conhecia antes mesmo de nascermos. Então ele está dizendo aos pais, aos filhos primeiro, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quando ele fala em obediência aos pais do Senhor, ele está falando que em nenhum momento o filho consegue traçar toda a sua trajetória de criança, de adolescente, de jovem e de homem agora, honrando seu pai, obedecendo seus pais, se não for no Senhor, amados, porque o princípio das coisas do reino de Deus estabelecem princípios e parâmetros poderosos na vida de um homem, na vida de uma criança que cresce sendo revelado a ela pelos seus pais a grandeza de um Deus que é poderoso para manifestar a sua glória e fazer algo tremendo na vida deles, e os princípios destas coisas sendo estabelecidos na vida deste jovem, deste filho, serão coisas intensas e tremendas num futuro breve. Por quê? Porque o princípio do que foi estabelecido, o princípio de que o filho deve honrar os seus pais para que os seus dias sejam bem-sucedidos e sejam mais avançados aqui na terra, que é o primeiro mandamento com promessa, está claro e oportuno. Olha, filho, honra o teu pai, a tua mãe, honra os teus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Filhos,
Obedecei os vossos pais no Senhor, honra teu pai e a tua mãe. Ele está deixando claro um princípio que Deus estabeleceu. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Ele está falando não somente que você tenha mais tempo de vida, isso é exatamente isso que ele está falando. Ele está falando isso e agrega mais, para que te vá bem, ou seja, as coisas que eu estou caminhando, da forma que eu estou caminhando, da forma de honra com os meus pais, isso dá a mim a oportunidade de andar e ser bem-sucedido aqui na terra. Bem-sucedido no quê, pastor? Riqueza? Pode até ser. Você pode ser bem-sucedido quando você terminar os seus estudos da sua faculdade, ou ser um empreendedor, ou ser um dono do seu próprio negócio, ou se formar em determinada área, na medicina, na engenharia. Você pode ser o melhor, a excelência disso por cumprir a palavra de Deus. Mas eu preciso estudar. Claro que sim, mas você pode ser um diferencial no ramo de atividade que você exerce. Você, jovem, que honra, que entende esse princípio estabelecido por Deus, que honra o seu pai e sua mãe, certamente viverá o melhor aqui na terra. Certamente na sua peregrinação você terá, sim, situações difíceis, mas certamente em todas elas Deus estará te consolando, te animando, te dando força. A palavra de Deus nos revela isso. E dará a você longevidade, você viverá mais do que era proposto, amados. Que promessa tremenda, que primeiro mandamento com promessa tremenda. Portanto, você, jovem, filho, que assiste, que está ouvindo isso, agora, nesse exato momento, se proponha a honrar o seu pai e sua mãe, mesmo que ele, amado, não seja o melhor pai, não seja, mesmo que a sua mãe não seja uma melhor mãe aos seus olhos, porque proteção diz respeito a corrigir a integridade do filho, amados, a orientá-lo, e às vezes, pela correção e pela orientação, você tem o seu pai e sua mãe como inimigos, e não são. Eles querem o melhor para a tua vida, eles desejam o melhor. Tem alguns pais que sofreram quando eram crianças, que passam isso para o filho também. Você precisa entender isso, como o seu pai viveu, de que forma ele foi tratado. A consequência, amados, de tudo isso pode estar vindo à tona e pode estar machucando, ferindo o relacionamento que você tem com o seu pai. Mas você tem liberdade de conversar, de perguntar a ele. Por isso, amados, honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honre, filho, o teu pai e a tua mãe. E a palavra continua: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está falando que ele não isenta o pai e a mãe da obrigatoriedade de ensinar, de corrigir o seu filho, de permanecer a isto, deixando claro, disciplina, criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele fala sobre princípios estabelecidos, não é para que eu espanque o meu filho e depois fale o que ele tem que fazer. Não, é um critério de harmonia entre pais e filhos, conversar, estar aberto, estar com o coração aberto para ouvir o filho, e o filho estar com o coração aberto para ouvir o pai. Amados, não é o teu amigo que vai te ensinar, é o teu pai que tem conhecimento, que cresceu, que passou por situações na vida que talvez você nem saiba ou desconheça totalmente. Alguns filhos eu vejo assim, mas meu pai não sabe nada, nunca me ensinou nada, nunca me deu uma direção. Amados, existem homens e mulheres que tem uma dificuldade extrema de passar isso, realmente tem. Mas certamente há algumas coisas que você viu nele que servem de lição de vida para você. Nem todas as coisas, amados, que ele viveu, que ele está vivendo e que você viu ele viver ou que ele não te deu nenhuma direção, não serviram para nada. Não, amados, algumas coisas sim, agregou na tua vida. Certamente, se você se dispor a pensar, a meditar nisso e olhar de olhos diferentes agora, como o que o meu pai fez ou o que minha mãe fez e de que forma ele me ensinou com tanta agressão, com tantas palavras que me machucaram, que me feriram.
Talvez isso, amados, te feriu em algum tempo. Mas agora você foi forjado e aperfeiçoado para que você seja diferente. Sabe, até mesmo a forma do tratamento pelos pais que não conhecem a verdade, pelos pais que não conhecem a Jesus, que tratam os seus filhos com perseguição, que tratam os seus filhos com arrogância. Sabe, ele está falando que até nisso o Senhor nos ensina. Mas como, pastor, eu fui humilhado, fui rejeitado, o meu pai só sabia me bater, só sabia me agredir, só sabia falar palavras de derrota. Sabe, amados, agora você é bem sucedido, você está bem, porque você foi forjado e aperfeiçoado no meio das imperfeições, no meio das palavras contrárias, você se fortaleceu. Agora você tem bom ânimo, mas não deixe que isso te contamine ao ponto de que os seus filhos sejam agredidos também, como você foi. Os seus filhos recebam palavras de morte, como você recebeu. Os seus filhos recebam agressão como você recebeu. Não. Isso foi para te fortalecer e para que agora que você deixe um legado diferente para os seus filhos, não o que você recebeu, mas o que você tem liberdade para exercer agora. Por isso a palavra de Deus é tão tremenda e tão oportuna. A palavra de Deus e a revelação de Deus dá a mim e a você a oportunidade de viver coisas novas, de uma intensidade que eu desconheço, de uma intensidade que eu não vivi, mas agora, conhecendo a verdade que vos liberta, dá a mim e a você a oportunidade de ser filho que respeita, que honra os pais, e ser pais que não provocam a ira dos filhos, mas corrigem e ademoestam eles no Senhor. A correção no Senhor, amados, é uma correção clara, precisa e profunda, porque dá a mim e a você discernimento para entender como corrigir o nosso filho, como discipliná-lo na medida certa e no tempo certo. Isso o Senhor nos ensina, a palavra dele nos ensina. Há um tempo para todas as coisas. O sábio Salomão diz em Eclesiastes que há um tempo para sorrir, para amar, para brincar, para estar perto, para afastar-se. Há um tempo de paz, há um tempo de guerra, há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar. Para todas as coisas existe um tempo oportuno, mas eu preciso entender este tempo oportuno. Agora, o tempo oportuno, amados, é para que você exerça isso para com seus filhos, é para que você, filho, exerça isso para com seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas você tem liberdade de discipliná-lo e ademoestá-lo no Senhor. Que você receba esta palavra, amados. Que você seja cheio da presença de Deus e consiga conciliar isso. Você, filho, consiga conciliar isso com o seu pai e sua mãe. E você, pai e mãe, consiga conciliar isso com os vossos filhos, na presença do Deus Altíssimo, no poder da palavra de Deus, que é poderosa para mudar a tua história de vida como família, como pais, como filhos, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.